Bem-vindos ao apartamento Provence. Esse é um projeto que tem 120 metros quadrados, um apartamento que mistura o clássico com um toque rústico, ele tem leveza, inclusive foi um dos pedidos principais desses clientes. E aqui, por que o nome Provence? Eu fiquei super na dúvida sobre o nome que a gente poderia colocar, mas a hora que eu entrei e vi que a cliente colocou essas flores assim, me lembrou realmente um restaurante, uma casinha no sul da França. Então, por isso, eu decidi colocar esse nome no vídeo e eu quero mostrar para vocês todos os detalhes desse apartamento que ficou uma delícia. Bom, comentei com vocês que é um projeto leve, super clean e ele tem um toque clássico com um toque rústico. Esses clientes já estão no quarto projeto conosco. Inclusive, eu vou deixar no final desse vídeo o primeiro projeto que eu fiz deles, que foi um sucesso aqui no nosso canal, que é um estúdio que tem uma cozinha lá na varanda. Ele é lindo, vou deixar aqui para vocês também assistirem. E aqui é o apartamento do casal com a filha, uma filha de 1 ano e meio, então vocês vão também ver a mistura do dia a dia, da rotina no apartamento. Eu acho isso super gostoso de trazer para vocês. Quando a gente entra no apartamento, ele é um apartamento leve, ele tem muita luz natural, só que ele tá assim tão gostoso. Aqui a gente entra indo para a esquerda na área social e aqui para a direita a gente já tem o corredor dos quartos. Então eu quero começar aqui por essa área. Logo que a gente entra, a gente já consegue visualizar todas as cores que vamos ter no apartamento. A gente tem esse tonzinho do verde, que é esse verde menta, bem clarinho, bem leve. E todos os ambientes têm esse toque. A gente entrou no apartamento, já temos a sala de TV. Um dos pedidos iniciais desse cliente é que eles queriam aproveitar o sofá que eles já tinham. É um sofá grande, então também foi um desafio para que a gente deixasse o sofá sem que ele fosse um ponto de intrigas aqui dentro, né? Que ele não ficasse tão grande, que ele não atrapalhasse na circulação. Então nós acabamos jogando ele um pouquinho mais para cá, deixando um corredor maior. E atrás dele a gente aproveitou para fazer um ótimo aparador. Aqui na área da sala a gente tem um tapete que ele mescla, um tapete de tear, bem aconchegante, ele traz realmente tudo que a gente tem no apartamento. Ele tem o toque do cinza do sofá e ele também neutraliza o ambiente porque, como eu comentei, a gente tem muito desse tonzinho de verde. Esse é o verde menta, mas eu vou deixar todos os itens aqui na descrição, os tons dos MDFs, das tintas, porque eu sei que vocês adoram. A gente tem aqui, a gente já começa a visualizar o que a gente vai ter no restante, que é a moldura colonial, que são essas moldurinhas aqui. Inclusive, muita gente tem dúvida se é possível fazer essa moldura colonial no MDF. Aqui a gente está fazendo no MDF. Até um tempo atrás a gente fazia muito na laca, mas aqui a gente faz essa sobreposição. É claro que é um detalhe um pouco mais difícil, mas a gente consegue realizar, tá? Então a gente fez aqui um nicho central para essa parte aqui de eletros. Aqui na parte de baixo são 6 portas. Se vocês olharem esse detalhe, que tem esse acrílico aqui, é aquele negocinho de segurança para criança, então ela tem todas as portas, por conta da criança que tem 1 ano e meio. Os puxadores todos no dourado, que ele também traz esse toque clássico. E uma das coisas que eles nos pediram é que, além do verde, as outras paredes eles gostariam que fossem claras, bem claras. Então a gente tem paredes brancas, isso é muito raro nos nossos projetos, vocês sabem. Na parte superior, uma prateleira iluminada e na lateral aqui, essa parte com o amadeirado. Um ponto importante desse projeto é que o apartamento foi comprado já com piso, bancadas brancas, e a gente não colocou forro de gesso, nós não rebaixamos o forro de gesso. Então foi uma obra super rápida, a gente fez essa obra em torno de 3 meses e meio, mas porque a gente já tinha praticamente tudo. A gente só fez a parte de marcenaria e algumas pequenas mudanças que eu vou mostrando para vocês. Aqui, saindo da área da sala, a gente tem entrada do lavabo e aqui a gente já começa com o tom de verde. Pegamos o tom de verde mais próximo do verde menta que a gente tem no armário e aqui a gente já colocou, para seguir com os acabamentos e ter o mesmo conceito que a gente trouxe nos puxadores,
A arandela no dourado, uma arandela bem delicada, bolinha, a gente centralizou ela com as boiseries. As boiseries aqui, por mais que a gente fale num toque clássico, a gente fez as boiseries retas, porque essa moldura de boiserie, ela tem com aquelas moldurinhas mais rebuscadas. Aqui a gente realmente colocou ela lisa, com a intenção de ser uma mistura do toque clássico, mas mantendo essa linearidade. A gente não quer também colocar muita intenção aqui. Aqui a gente já começa a entrar na cozinha trazendo uma cristaleira. Foi um pedido também que eles tivessem bastante espaço de armazenamento, que ela pudesse ter esse espaço meio a meio, por isso que a gente colocou as portas na parte de baixo, no amadeirado e fechadas. Então os itens que ela não quer deixar exposto ficam aqui embaixo e na parte de cima o vidro. E aqui, diferente do que vocês já viram, a gente usou a cristaleira no vidro translúcido mesmo, com iluminação em todas as prateleiras. O fundo é no amadeirado, então a gente também traz esse contraste das duas cores que foram usadas aqui. E a gente tem o mesmo tom do amadeirado no aparador que eu comentei que ficou atrás do sofá. Fizemos um aparador na medida exata do sofá. Todas essas portas ripadas, toda essa parte ripada são portas, então ela também tem esse aproveitamento. E acaba usando como acabamento mesmo do sofá. Por ser um sofá maior, a gente tem esse acabamento. E uma coisa muito importante, pessoal, independente do tamanho do apartamento, preservem as circulações, não encham de coisas. Então a gente tem aqui um espaço maravilhoso entre um ambiente e outro, que é importante para também trazer essa sensação de bem-estar de um apartamento. Não adianta eu colocar um baita sofá, trazer tudo aqui e espremer esse espaço. E outro ponto que a gente também tem que pensar é que aqui a gente não integrou sala e varanda. E com isso a gente tem as aberturas das portas, que elas podem ficar alinhadas com essas circulações. Continuando aqui para a área da cozinha, que para mim é o ponto mais gostoso desse apartamento, uma das mudanças que nós fizemos foi que ela foi entregue com uma península, porém a gente tinha ela era mais alta e ela tinha uma base de alvenaria, uma mureta de alvenaria. Então não seria possível a gente criar essa opção que eles gostariam de ter, a mesa rápida, né, de refeições rápidas, e a área de cooktop. Por conta da mureta, o cooktop não caberia. Então foi uma das mudanças que a gente fez no apartamento. Então nós fizemos uma península nova, com essa área de refeições nova. A cadeira, gente, é uma cadeira que ela tem esse estilo, ela também traz. E por incrível que pareça, olhando de fora, vocês não conseguem ver, mas ela é uma cadeira super leve, ela é plástica e ela tem o mesmo tom exatamente dos móveis. Aqui na lateral, eles nos pediram que, além da geladeira, eles queriam colocar um frigobar, que eles já tinham também. Então, nós aproveitamos a ilha, porque eles não queriam que ficasse tão reservado na lavanderia, enfim. Eles pediram para que ficasse com fácil acesso. Então, aqui a gente tem esse frigobar que ficou para a lateral. Essa ilha, essa península, a gente tem toda a parte de baixo no tom de verde. Então, a gente tem todos os armários aqui na parte de baixo nesse verde. A gente vem com os puxadores no concha. Aqui um porta-temperos. Ela colocou aqui também as travinhas. Do outro lado são portas. A gente tem bastante aproveitamento aqui. Um forno centralizado ao cooktop. E aí do outro lado nós temos a mescla. Na parte de baixo o amadeirado. Bancada já era existente, nós aproveitamos. Aqui na parte de cima colocamos esse revestimento, que é da Lurca, vou deixar também para vocês na descrição. Ele tem o toquezinho do verde bem clarinho, então a gente trouxe todos esses tons aqui, seguindo essa paleta leve. O amadeirado também contempla com o puxador no concha, e na parte de cima, quando a gente coloca a parte superior, a gente prefere o bolinha, porque ele fica mais delicado. E aí o verde também na parte de cima. Um detalhe legal aqui da cozinha é que nós temos esse apoio aqui lateral pro filtro. A gente não gosta muito de deixar o filtro na bancada por conta de perder espaço de bancada e de ficar parecendo que realmente não foi planejado. Então a gente optou por fazer essa prateleirinha aqui com o ponto de filtro também na mesma altura. A gente consegue deixar ele um pouquinho mais encaixado. E mesmo assim a gente tem uma bancada grande. Na parte de baixo também aproveitamos para colocar o micro-ondas. Sempre embaixo do micro-ondas é legal colocar um gavetão, a gente tem um ótimo aproveitamento. Aqui é um espacinho para pano de prato,
quando a gente tem esses espaços mais estreitos. E gavetões também. Aqui foi até um pedido deles que a gente tivesse esses gavetões maiores por fora. Peraí que eu vou abrir para vocês. E por dentro a gente tem 2 gavetas. Então, olhando de fora, dá a impressão de que a gente não tem gavetas menores, mas elas estão todas embutidas. Como vocês notaram, nós temos aqui uma serralheria suspensa em branco, pra gente ter essa combinação, com a prateleira no amadeirado e uma iluminação. Essa iluminação fica ótima para essa área, porque quando a gente põe a iluminação no teto, acaba criando uma sombra por conta dessa prateleira. Então a gente colocou aqui na parte superior uma prateleira com iluminação, encaixando a coifa também, para ela ficar um pouco mais discreta. Aqui o detalhe lindíssimo que a nossa cliente colocou com as plantas, assim, as flores secas, de ponta cabeça. E aqui do lado, gente, achei a coisa mais fofa. Ela comprou uma cozinha que ela ficou exatamente do tamanho aqui, também no verde menta, para a pequena dela. Então, enquanto ela tá aqui cozinhando, usando a cozinha, tem aqui esse espaço super gostosinho, que ficou combinando com o apartamento. Eu acho muito legal a gente mostrar a realidade do dia a dia, porque é como ela vai usar na rotina, né? Não adianta nada eu vir aqui mostrar um apartamento todo impecável e pronto, que no dia a dia não funcione. Agora eu quero mostrar para vocês a área da varanda. A área da varanda, como eu comentei com vocês, não foi integrada, então nós temos a porta e tem um leve desnível, mas muito pouco. E essas portas, elas são boas porque elas abrem por inteiro, então aqui a gente deixou inclusive um vão muito bom. E o acesso costuma ser por aqui, mas também dá para acessar lá pela sala. A varanda, eles preferiram por fazer toda essa área aqui de churrasqueira. Eles comentaram que eles gostam bastante de cozinhar, então a gente trouxe um cooktop pra cá também, além da churrasqueira. Essa churrasqueira é aquelas churrasqueiras a gás, super prática. A gente revestiu, já tínhamos a coifa existente da construtora, revestimos com drywall e por cima o revestimento também da Lurca, que é o mesmo que vocês viram lá na cozinha, a gente seguiu com ele aqui. Toda no MDF menta também, a gente tem aqui, e seguindo a mesma ideia dos puxadores e tudo mais. A ideia daqui é que eles tenham depois uma mesa de jantar, eles trouxeram a mesa de jantar que eles tinham do outro apartamento, ainda não compraram as cadeiras, mas porque eles estão usando muito pouco, porque ela comentou, Rafa, a gente usa mais como brinquedoteca, e foi o que eu comentei pra vocês, que a gente tem que trazer a realidade também dos projetos. A gente tem aqui esse cantinho, que é o cantinho da Sophie. Ali é um banco que é bem prático, a gente gosta de fazer esse tipo de banco. Tanto para ser o uso dos pais, quando eles estão aqui, como também ter um espaço para guardar os brinquedos. Então a gente tem ali 3 corrediças de rodinha, com as palhinhas na frente, que são baúzinhos para guardar os brinquedos, e aqui ela fica com esse espaço. E também é um espaço que ele está interligado com a sala, porque aqui tem o acesso para a sala de TV. Aqui na lavanderia a gente tem o acesso pela cozinha. Aproveitamos a porta entregue pela construtora, que aliás é muito boa porque ela tem ventilação superior e inferior, e o vidro opaco que deixa também a iluminação entrar.
Na área da lavanderia, nós temos toda a parte de área técnica dos ar-condicionados, então é obrigatório que a gente tenha essa caixa. A caixa acaba servindo também de depósito, né? Então a gente só tem metade da caixa em uso, o restante fica como depósito. Nesse trecho, nós fizemos uma bancada com armário superior e aproveitamos o armário superior para fazer um cabideiro. Esse cabideiro é bem prático aqui no dia a dia. Na parte de baixo, 2 máquinas, uma que lava, outra que seca. Aqui nessa área, um espaço para vassouras e todos os itens verticais. E aqui aproveitamos o tanque também, que já estava entregue, que é um tanque em louça, e o aquecedor aqui no outro lado. Esse é o lavabo. E aqui a gente também aproveitou tudo que estava entregue, que era o piso e a cuba esculpida, impressionantemente. Eu acho que antigamente tinha um outro proprietário que ia reformar o apartamento e ele já tinha feito algumas mudanças. Então a gente aproveitou, que aliás é uma cuba lindíssima, me parece um granito escovado nesse tom de cinza. Aqui no lavabo que a gente acabou colocando foi esse revestimento por toda a meia parede, alinhado, né, na cuba, que é um revestimento da Porto Belo, a gente colocou ele no azul, e papel de parede, que tem esse zigue-zague também com tom de cinza e um cinza mais claro. Colocamos uma arandela de iluminação, os metais em pretos para fazer essa combinação também com esse acabamento da pedra. Aqui ainda falta um espelho orgânico que a gente gosta. A cliente ainda não colocou, mas já ficou super charmoso. É um lavabo que ele tem uma personalidade. A gente também manteve a ideia de ter cores como a gente tem no restante do apartamento, e a gente também não ousou demais porque não era a intenção desse cliente. A gente colocou algo que fosse mais clássico também, mas que não perdesse a modernidade e a personalidade. Bom, o corredor dos quartos, ele também tem uma chapelaria. Então aqui é a porta de entrada. Aqui já tinha um nicho pronto que serviria para roupeiro ou para algum armário, enfim. E eles optaram por fazer uma chapelaria. E inicialmente ele nos pediu que essa chapelaria tivesse um armário para que ele colocasse as pranchas, porque ele surfa. A gente até achou um suporte que a gente consegue colocar as pranchas na vertical, mas no fim ele acabou colocando as pranchas na varanda. E aqui a gente tem um espaço de chapelaria mesmo. Então um banquinho, a gente fez esse banquinho encaixadinho aqui nesse nicho, uma sapateira embaixo com portas de correr. E aqui, ó, fica bem prático porque a pessoa consegue sentar, colocar os sapatos, e tem aqui também essa parte da chapelaria que ficou ótima, porque a gente tem um cabideiro na parte de cima e prateleiras embaixo. Aqui na sequência, a gente veio também com as boiseries que nós temos lá na sala, aqui no corredor, porém aqui toda no branco. Seguimos com a arandela, no mesmo toque do dourado. A gente sempre traz essa conversa, essa comunicação dos ambientes, né? Então a gente trouxe pra cá, porém no branco. Aqui o quarto da Sophie, que ficou muito delicado. É o primeiro ambiente aqui dos quartos que eu quero mostrar pra vocês. Então acho que até uma referência de muitos clientes que vêm fazer quartinho de bebê é a referência do quarto da minha filha, da Olivia, que é essa cama Montessori, que é da Mimo Toys. A gente adora essa peça, ela é muito bonita e ela também é super funcional, né, para crianças maiores, ou até mesmo para crianças menores, porque ela já tem essa gradinha que tem a tela. Então o que nós fizemos aqui? A gente colocou a cama na parte embaixo da janela, porém no final dela a gente aproveitou para fazer um baú. A gente usou aqui o rosa milkshake, que ficou exatamente o mesmo tom, e essa cama ela é em laca, mas a gente consegue ver que tá exatamente no mesmo tom. Esse baú ele é muito prático, ó, para guardar edredom, para guardar lençol, almofada, e a gente colocou também o tampo dele na palhinha, tanto para ter um respiro como para a gente ter a mesma comunicação que a gente colocou nos armários. Essa daqui é uma mesinha que eu acho ela extremamente prática, ela é muito funcional, porque a gente consegue fazer a mudança de alturas. Então, quando ela é menor, a gente consegue colocar ela mais para baixo. E conforme cresce, a gente vai subindo. Então a gente coloca ela numa altura boa. Muitas vezes a gente faz essa mesa um pouco maior pra gente conseguir usar ela por muitos anos. Mas aqui a ideia foi realmente a gente deixar ela nivelada com essa área do baú, para que ela tivesse essa visão um pouco mais linear. Fizemos aqui uma iluminação também para esta área.
E como eu comentei com vocês, a gente não rebaixou o forro desse apartamento. Então, quando a gente não rebaixa o forro, a gente prefere usar muita iluminação indireta para criar esse aconchego, né? Então, aqui a gente tem 2 spots e um perfil, todos de sobrepor. Esse spot de sobrepor, ele é bem prático também. Ali a gente colocou um bandô, né, que é um fechamento de drywall para fazer o fechamento cortineiro. E a gente veio com o mesmo papel de parede em toda a volta do quarto na parte superior. Na parte de baixo a gente tinha outro papel de parede e ela optou por não colocar, para deixar esse lado criativo, enfim, para depois, quando a pequena escolher um tema. Os armários aqui também tem a palhinha, são muito delicados. A gente fez aqui os puxadores todos em madeira. Essa é uma madeira teca, é uma madeira natural mesmo. Então a gente fez ela mais delicada. As gavetas, isso daqui é muito funcional para quem tem menos espaço, porque você não precisa abrir as 2 portas para depois abrir as gavetas. Então aqui a gente tem bastante gaveta e na parte superior a gente colocou as portas com palha. Deste lado nós temos um espelho lindíssimo, que é da West Wing, que ele tem esse tonzinho de rosa na parte em volta com tecido, que ele faz toda a combinação. O tapete também com os tons do quarto, que ele tem o rosa e o verde, a gente tem essa combinação do rosa e verde. E aqui as prateleirinhas em acrílico, olha que delicado, para os livrinhos. E a mesma ideia que a gente tem do outro lado, uma arandela, aqui fazendo essa iluminação do espaço de leitura, que as crianças adoram. Não comentei com vocês, mas nós temos 3 quartos sendo uma suíte. Então a gente tem um banheiro que dá acesso aos 2 quartos. Um deles é o quarto da Sophie, que eu já mostrei para vocês, e esse é o home office com quarto de hóspedes. Então nós temos aqui uma bancada, e aí por ele ser um pouco menor, a gente aproveitou para fazer essa bancada curva para que a gente não ficasse com quinas. Então é bem importante que a gente avalie isso, por ter criança e também para não espremer muito o quarto, né? A gente ficar com uma quina que não ia ser legal. Então fizemos uma boa bancada de home office, a gente tem aqui um gabinete na parte de baixo e como vocês já notaram, a gente tem cores no apartamento. Toda a área de lá é aquele tonzinho de verde mais claro. Aqui a gente já abusou um pouco mais para esse verde que, se não me engano, é o verde sálvia, que ele é mais fechado, ele tem esse tom mais escuro. Então a bancada a gente manteve no carvalho malva, que vocês já viram também lá na sala, é o mesmo. E aqui essa área do home office. Atrás nós temos um canto de leitura. Ela inclusive aproveitou a poltrona de amamentação que ela tinha, a gente colocou aqui no cantinho. Ficou bem legal porque ela tem um espaço aqui também bem aconchegante, com iluminação na parte de trás. E aproveitamos uma cama que eles já tinham. O legal aqui da cama nós encaixamos a cama perfeitamente nesse espaço. Só que eles também precisavam de um armário, então fizemos toda essa área de armários. E aqui na lateral, ó, a gente tem um nicho, que eu vou mostrar de perto pra vocês, com iluminação, que é aquela iluminação que a gente adora, que ela também tem essa mobilidade, tomadinha e interruptor aqui nesse nicho. Então não fica tão fechado. Aproveitamos para deixar esse L todo com a cabeceira estofada, né? Então, porque a gente acaba tendo um espaço um pouco mais apertado, a gente aproveitou aqui esse canto. Então, aproveitamos como office, armazenamento e também um cantinho de leitura. A gente conseguiu aproveitar super bem esse espaço. É o banheiro que atende os 2 quartos e, na verdade, é o banheiro da Sophie, né? Então a gente fez ele mais delicado, mais lúdico. Colocamos aqui o verde também na parte de cima com espelheiras. Nessa lateral, 3 nichos, porque a gente tem realmente um espaço maior aqui, a gente não tinha necessidade de tanto armazenamento. Aproveitamos todos os revestimentos, como no master. Bancada também, que é o mármore piguês. E aqui a gente tem esse gabinete que a gente seguiu a mesma ideia, com
os puxadores em amadeirado, o cinza clarinho e a palha. Aqui ela optou por não colocar o box, porque ela acaba usando uma banheirinha, então depois, futuramente, ela pode colocar. Então hoje, na funcionalidade, fica melhor assim. Toalheiro térmico, a gente já tinha aqui também a tomada, então instalamos o toalheiro térmico para facilitar também no dia a dia. Na Suite Master, nós fizemos um pequeno closet na entrada do quarto e a gente segue com o que a gente já usou no apartamento, a palha, o cinza clarinho. Então aqui na lateral esquerda a gente tem mais portas e aqui nós fizemos portas mais estreitas para que a gente tivesse um melhor aproveitamento. Mesmo com gavetas internas, a gente não precisa das portas tão grandes para a gente não atrapalhar o uso. A gente tem uma boa circulação aqui, tanto que essas portas são um pouco maiores, a gente fez aqui só sapateira. Inclusive, uma ideia legal é que a gente use, ó, somente metade com sapateira. Tudo é sapateira, mas a gente conseguiu, ao invés de fazer ela inteiriça, a gente fez metade. Então você não precisa abrir o armário inteiro para puxar a sapateira por inteiro. A gente dividiu para facilitar. Esse armário daqui, ele acabou servindo também como uma divisória para a área do quarto. Mesmo assim, a gente deixamos aqui um bom espaço de corredor e olhem só, a gente aproveitou o fundo, a lateral, né, desse armário para o espelho. E aí o fundo dele a gente deixou aqui algumas pequenas prateleirinhas decorativas. Aqui na área do quarto, a cama é king, então a gente sempre tem que observar também a circulação. Colocamos aqui uma cabeceira de fora a fora no azul sky, que é esse azul clarinho, parede branca na parte superior, foi realmente um pedido deles, que eles queriam tudo bem clarinho. Arandelas laterais, também no dourado, combinando com os puxadores que vocês viram ali no quarto. Aqui na lateral do quarto a gente deixou a parede livre e mesmo assim aproveitamos com as boiseries no branco. Aqui, por exemplo, é um quarto que daria para ter um maior aproveitamento se a cama fosse menor. Se fosse uma cama queen, por exemplo, a gente poderia ter um armário estreito aqui. Então a gente vai avaliando isso junto com o cliente no layout. Quais são as preferências? Esse é um quarto grande que a gente poderia ter um melhor aproveitamento, mas a preferência deles foi a cama king. Na frente da cama nós temos uma pintura também na parede, com um tom muito parecido com o sky, que a gente usou ali na cabeceira. E a televisão e uma prateleira na parte superior. Como eu comentei em outros ambientes, a gente não rebaixou o forro, então aqui a ideia foi a mesma. Aproveitamos aqui o que a gente faz quando não tem forro e a gente quer distribuir um pouco mais a iluminação. A gente pega esse ponto central e a gente rasga um pouquinho a laje com aquela eletrofita, que é uma fita bem fininha, que ela realmente é uma fita e por dentro tem a fiação. A gente joga nos pontos que a gente quer distribuir. Então a gente deixou 2 perfis nas laterais da cama, 2 perfis de LED de sobrepor, e ele fica super prático também, bem clean. Aqui, para aproveitar, a gente tem a iluminação aqui da arandela, que é uma iluminação um pouco mais fechada, né? Um pouco mais intimista. Uma mesinha de cabeceira que a gente usou o mesmo tom de cinza que a gente tem lá na área do closet, que é do armário, então é uma mesinha suspensa. A gente aproveitou para colocar uma tomadinha aqui nas 2 mesas e os interruptores aqui no painel. E na parte superior, 2 prateleirinhas para decoração, livros e pra gente também fazer balancear um pouquinho essa parede toda brancona aqui do fundo. O banheiro da Suite Master foi todo entregue com os revestimentos, então nós não tiramos nada, aproveitamos todos os revestimentos, até porque são ótimos. O piso cinza e as paredes todas no Metro White. A gente colocou aqui, inclusive a bancada, tá? Nós aproveitamos também, que é um mármore piguês, é um mármore ótimo, prático para banheiro, ele tem esses tons, esses veios, né, mais acinzentados. Então aqui a gente colocou os armários na parte de cima no cinza claro. Se não me engano é o Aurora, mas gente, eu vou deixar tudo na descrição, tá? Eu sei que vocês gostam de saber. Eu tenho quase certeza que é o Aurora, mas eu prefiro deixar aqui na descrição. Aqui as portas laterais são com a moldura no colonial, os puxadorzinhos dourados e essa do meio a gente decidiu fazer uma brincadeira de fazer o espelho oval.
E olhem só, também é uma porta. Então a gente conseguiu aproveitamento por inteiro. E a ideia também dessa porta ser única era que a gente tivesse essa centralização com a cuba. Porque muitas vezes a gente fica com a porta cortando aqui no meio, tem muita gente que não gosta. Então aqui a gente optou por fazer essa distribuição para que a gente conseguisse ter esse espaço e até para diferenciar um pouco. Parte de baixo temos gavetões nas laterais e no centro, onde a gente tem a cuba, a gente tem duas portas. Seguimos também com o concha no dourado, para a gente ter essa mesma combinação que a gente já usou em todo o apartamento. Isso aqui dentro que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Aqui, como a gente não queria mexer no revestimento, porque ele já estava entregue, né, pelo antigo proprietário, a gente optou por colocar uma prateleirinha. Isso é uma dúvida. Muitas vezes a gente coloca a prateleirinha e só faz uma frentezinha, né? Mas as pessoas ficam na dúvida por conta da água, se vai acumular. Aqui a gente fez ela lisa, um pouco mais profunda, porque a gente tem um box maior. E a gente fez assim, esse ralo de escoamento. Então é só um rasgo de fora a fora na prateleira e ela fica levemente inclinada para trás. Então a água que acumular aqui, ela desce e escorre aqui por esse nicho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que tá super gostoso, um apartamento bem inspirador. Inclusive pela metragem dele, que quem entra aqui sente e percebe que ele parece maior, porque a gente falou muito sobre as circulações, de deixar espaço de circulação, de deixar o ambiente mais confortável. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.